Oi, meu nome é Gabriela. Eu cheguei aqui na Espanha com aproximadamente 19 semanas de gestação e eu vou contar para vocês hoje como que foi os exames e o pré-natal aqui de segundo trimestre. Vamos lá? Vim aqui hoje no Parque Principado, mais especificamente na área externa do McDonald's, porque eu vou contar para vocês como é que foi o meu segundo trimestre de gestação aqui na Espanha, mais especificamente em Oviedo, região das Astúrias, região norte da Espanha, para contar para vocês como é que foi a minha experiência de uma recém-chegada na Espanha, de 19 semanas de gestação, hablando nada em espanhol. Então eu comecei o pré-natal na Irlanda, onde eu morava. Moramos por lá por 2 anos e meio. Lá eu tive um aborto, então se você quiser saber um pouco mais sobre o pré-natal na Irlanda e como que foi toda essa minha história lá, só clicar aqui no card. E eu cheguei aqui na Espanha com aproximadamente 19 semanas, mais ou menos 4, 5 meses, e comecei a fazer o pré-natal aqui. Para quem não sabe, a saúde aqui na Espanha ela é gratuita após os 3 meses de empadronamento. O empadronamento ele é um documento que você faz, um registro que você faz na prefeitura, assim que você consegue um aluguel de uma casa ou de um apartamento. E aí, a partir desse documento, depois de 3 meses, você pode tirar a sua tarjeta sanitária, que é o que vai te dar acesso à saúde pública daqui. Porém, como eu já estava gestante, e você como uma pessoa gestante, você não precisa esperar esse período de 3 meses. Você pode começar a usufruir do sistema público de saúde imediatamente. Então, se você está suspeitando que você está grávida, vai lá, faz o teste de farmácia e você pode já dar início ao seu pré-natal nos postinhos de saúde, porque aqui eles chamam de centro de saúde. E aí, eu não achei muita informação na internet, então por isso que eu vou passar para vocês como que está sendo a minha experiência, um pouco comparando um pouco de como foi na Irlanda. Então, fui no centro de saúde mais perto da minha casa, com o meu passaporte e com o meu empadronamento, e falei que eu estava gestante e que eu queria dar início ao meu pré-natal, já com 19 semanas aqui. A recepcionista era chata, para não falar outra coisa. Ela quis encrencar um pouco, a gente teve que insistir, meio que quase brigar com ela. E aí eu falei para ela que eu sabia que eu tinha o direito de começar meu pré-natal, mesmo não tendo os 3 meses de empadronada aqui. E aí ela deu seguimento. E aí eu consegui, então, dar início à minha tarjeta sanitária. Ela imprime um papel com os documentos, mas não foi tão simples assim. Eu não sei se é porque eu não tinha os 3 meses ainda, mas primeiro ela me passou para assistente social, para fazer uma entrevista com a assistente social e preencher um documento com os nossos dados, com a nossa residência, que é aqui em Oviedo, na região das Astúrias, região norte da Espanha. E a gente teve que fazer uma entrevista com ela, mais ou menos para uma semana depois. Fomos com essa consulta com a assistente social. Foi muito simples, ela foi uma gracinha de pessoa. Ela basicamente confirmou os dados que estavam naquele papel, que é seus dados pessoais, o seu endereço, que documentos que eu portava aqui. E é basicamente isso. Pediu para contar um pouquinho da história da gestação. E é isso, foi muito simples. Eu acho que é só uma questão de praxe mesmo, para você dar início à tarjeta, né? E eu não tive problema nenhum em relação a isso. E fui muito bem atendida por ela. E com esse papel, com essa autorização da assistente de saúde, eu retornei na recepção do centro de saúde
e dei início, propriamente dito, à nossa tarjeta sanitária. E aí eu retornei para a recepção com esse papel da assistente social e ela já ligou para a matrona, que é a enfermeira obstetra que faz as consultas de pré-natal no postinho de saúde, para ver se ela estava livre já para me atender, para fazer a primeira consulta. E para minha sorte ela estava, então já saí imediatamente para o consultório dela, que na verdade era dele. Era um homem que estava atendendo, porque a matrona de verdade, né, a matrona mesmo oficial, ela estava de férias e era um homem, um matrono, que estava a substituindo. E fui com meu marido, com o Will, para poder fazer essa consulta. Ele entrou comigo, foi muito legal isso, né? Ele poder me acompanhar o tempo todo. E na consulta foi simplesmente maravilhosa. O enfermeiro, ele foi muito atencioso, muito educado em todos os momentos. E eu não senti em nenhum momento que teve algum preconceito por a gente ser estrangeiro, por ter entrado aqui já grávida. E nem por dominar o espanhol, que a gente faz um portunhol e vai muito bem, né? Pelo menos aqui na região das Astúrias, pelo menos o portunhol você consegue se virar muito bem. E a consulta, ficamos mais ou menos 1 hora dentro do consultório. Dentro dessa 1 hora de consulta, ele pegou todos os meus dados, meu histórico obstétrico. Eu contei para ele todos o que tinha acontecido, que eu já tinha iniciado o pré-natal, né, na Irlanda. Até este momento, a Irlanda não tinha me enviado meus exames de laboratório que eu tinha coletado no primeiro trimestre, então ficou com uma pendência. Mas ele me fez um histórico bem minucioso e a partir disso ele verificou minha pressão arterial, verificou o meu peso e a gente foi ouvir o coraçãozinho do bebê no consultório com o sonar Doppler. Ele ouviu o coraçãozinho e coletou o exame de urina para ver se tem algum tipo de infecção, proteinúria, né, por conta do risco de pré-eclâmpsia. É um rastreio básico que faz em toda a consulta. E nisso eu já saí de lá com os meus exames laboratoriais de segundo trimestre solicitados no laboratório, que não fica lá, nesse caso, né? Não fica lá, ficava numa outra região, no centro da cidade. E aí os exames solicitados eu vou deixar aqui do ladinho. Saí também já com ultrassom morfológico de segundo trimestre já agendado, que ia ficar mais ou menos para 1 semana e meia depois da consulta, que ia ficar dentro do que é recomendado, né? Para fazer o ultrassom. E todas as informações ele me deu numa carteirinha de gestante, que é uma coisa muito legal, muito positiva, porque você fica documentado com o que você já fez no pré-natal, o seu estado de saúde, todos os seus exames. E se por acaso você estiver andando na rua e passar mal, precisar ir para o hospital, você tem essa carteirinha de pré-natal com você. A pessoa que for te atender vai saber exatamente o que está acontecendo no seu pré-natal e na sua gestação. Então isso é muito maravilhoso, isso é muito parecido com o que acontece no Brasil, pelo menos deveria ser, né? Eu sei que em São Paulo, que é onde eu morava, a maioria dos lugares fazem isso, só que na Irlanda isso não existe. Infelizmente isso não existe. Lá você fica ao léu. Se você passar mal, ninguém sabe quem é você, nem seu tipo de sangue, nem que você é gestante, não sabe de nada. Porque não existe um documento impresso que fica com você. Então, já aqui tem essa carteirinha de gestante que fica com você o tempo todo. E fui lá fazer a coleta de exame de sangue, que envolve a temida curva glicêmica, né? O do suquinho. Só que isso aqui é um pouquinho diferente, porque geralmente já se faz a curva glicêmica por inteira, que é você que faz coleta de exames em jejum, depois você toma aquele suquinho doce, aí faz coleta de exame de sangue de primeira hora depois do suquinho e de segunda hora depois do suquinho.
Aqui é um pouco diferente. De primeiro momento, você faz um teste chamado O'Sullivan. Também eu não conhecia, fui tomar conhecimento aqui, o que era isso. Então, o rastreio que eles fazem antes da curva glicêmica, ele é menos agressivo, mas ele é tão sensível como. Então, você também precisa ficar em jejum. É coletado um exame de sangue em jejum, e aí você toma esse suquinho, e depois de 1 hora que você é coletado o exame de sangue. E aí, se você tiver acima de um valor, que eu vou deixar aqui que eu já não lembro de cabeça, você tem um rastreio positivo para o O'Sullivan. E aí, se você tiver o rastreio positivo para o O'Sullivan, você é encaminhado para fazer a curva glicêmica. Caso contrário, eles consideram que você não tem risco de desenvolver a diabetes gestacional e fica por isso mesmo e acabou, você não precisa fazer mais nada em relação a esse teste, que foi, graças a Deus, o meu caso. Então, eu fiquei abaixo do valor e então fiquei como um rastreio negativo e não precisei fazer a curva glicêmica completa. O suquinho, pelo menos aqui, eu achei relativamente gostoso. Ele era um suquinho de laranja, ele estava bem gelado. Eu tive 0 problemas para poder tomar ele, assim, foi num gole só. Eu estava com fome, estava com sede, e então para mim foi muito fácil. Eu até pensei na hora que eu estava tomando o suco, poxa, eu acho que esse exame vai dar positivo, porque esse suco tá muito bom. Mas foi bem tranquilo. Então, graças a Deus deu tudo certo. Nesse mesmo dia, entreguei o exame de urina, que é engraçado, que é diferente também do que a gente está habituada. Você faz a coleta de urina na sua própria casa. Eles te entregam esse pote, que é diferente, e 2 tubos, que parece tubo de coleta de exame de sangue. Você vai fazer o seu xixizinho de manhã, assim que você acorda, nesse potinho em casa. E você vai transferir para esses 2 tubinhos e vai levar somente esses 2 tubinhos. Foi muito rápido, pelo menos nesse centro de saúde que eu fui fazer a coleta de exames. Com hora marcada. Cheguei lá mais ou menos uns 15 minutos antes. Fui atendida até um pouquinho antes. Então foi bem tranquilo. Tudo demorou mais ou menos 1 hora, que foi o tempo de tomar o suco e ficar aquela 1 hora esperando lá para fazer a coleta de sangue depois do suquinho, né? Então, essa foi a primeira etapa dos exames de sangue. E depois de 4 dias, mais ou menos, a matrona, o matron, no caso, ele me ligou por telefone, ele me informou que meus exames tinham sido todos perfeitos, não tinha tido nenhuma alteração importante, e que era para eu ficar tranquila, e confirmou o meu retorno com ele, que seria para depois de 1 mês. De lá também, nessa primeira consulta com o matron, eu tive o meu exame morfológico de 2º trimestre, que eu fiz quando estava com 22 semanas. Foi no hospital que eu já vou ganhar o bebê, que é a UCA, aqui em Oviedo, que é o Hospital Universitário das Astúrias. E também foi com a hora marcada. Cheguei no hospital, mostrei, dei meus dados, né, falando que eu precisava fazer aquele exame que estava agendado para aquele dia, e ficamos nessa recepção, nessa sala de espera para ser chamada. No hospital já demorou mais, demorei mais ou menos uns 45 minutos para ser atendida. Na época eu estava passando um pouco mal, eu estava com a minha alimentação um pouco desregulada, e eu acho que, não sei se eu estava tendo hipoglicemias. Eu só sei que depois de 1 hora que eu estava comendo, eu estava passando mal, com sensação de desmaio e desmaiando mesmo. E nesse dia foi o que aconteceu. Lá na recepção comecei a passar mal, porque estava muito quente também. O ar-condicionado não estava funcionando. E aí eu comecei a passar mal. Eu só sei que eu apaguei um pouquinho. Aí eu acordei já com um monte de enfermeiro, com um monte de gente ao meu redor, verificando minha pressão. Mas eu voltei rápido, deu tudo certo. E aí eu entrei na sala para poder fazer o ultrassom morfológico. E aí também pude ser acompanhada nesse exame. E o exame foi, assim, bem minucioso.
Dentro da sala foi mais ou menos uns 15 minutos de ultrassom. Ela foi avaliando certinho, você via que ela parava, media, avaliava, ponto por ponto, então isso me passou uma segurança muito grande. Não foi só aquela passadinha falando que tá tudo certo, sabe? Então, realmente eu senti que ela avaliou o bebê de forma adequada, falou para mim o que estava acontecendo, como é que estava, me informou o peso, falou do líquido amniótico, falou que estava tudo certinho e me entregou uma folha com os dados do bebê, tudo certinho, falando do coração, do abdômen, do crânio, tudo, realmente como o morfológico deve vir descrito. E esse documento fica com você também. E também entrega para você algumas fotinhos do bebê, do ultrassom, que é muito fofinho, né? E aí foi isso. Aí um mês depois, eu tive o retorno com a matrona, que aí já é realmente a minha matrona que tinha voltado de férias, que realmente vai me acompanhar até o final da gestação. E aí eu passei com ela, uma fofura também de pessoa super atenciosa, parece ser muito competente, me passou bastante segurança de conhecimento. Nessa consulta também, ela passou por escrito todos os exames que eu tinha coletado, então ela passou todas as informações para a minha carteirinha de gestante, então eu sei exatamente quanto que eu tava lá, né, quanto que saiu o resultado, então tá lá bonitinho, descrito e documentado. E eu também tomei a vacina da imunoglobulina, porque eu sou do tipo RH negativo, e por via das dúvidas, eles dão a vacina para você evitar a incompatibilidade do fator RH, que é uma doença que pode dar não nessa gestação, mas nas próximas gestações. Então, dentro do consultório, eu já tomei essa vacina com ela. E aí, novamente, ela verificou o peso, verificou a minha pressão arterial, ela auscultou o bebê com sonar Doppler. E uma coisa que eu achei assim, o máximo, ela verificou a minha altura uterina. Porque como você faz basicamente só 3 ultrassons, você faz no primeiro trimestre, depois o morfológico de segundo trimestre, depois o último com 35 semanas, numa gestação saudável, precisa ser avaliado como que está sendo o crescimento desse bebê dentro da barriga, né? Então, por praxe, por boas práticas, você tem que fazer a medida da altura uterina, e foi o que ela fez, que achei assim sensacional. Eu sei que é uma coisa, apesar de simples, fácil e rápido, básico da propedêutica obstétrica, muitas pessoas não fazem. Então ela fez, achei o máximo, achei sensacional. Mais um ponto positivo que me passou muita segurança dentro do pré-natal aqui da Espanha. Aí, como não bastasse essa consulta super completa com a matrona no posto, eu também tive uma consulta com a obstetra no hospital. E aí, essa consulta com a obstetra foi mais ou menos depois de 3 semanas. E dentro do hospital, que eu vou ganhar o bebê e que eu fiz aquele ultrassom, era realmente no mesmo local. Eu passei com a obstetra, ela checou novamente os meus dados pessoais e ela auscultou o bebê. Ela verificou ali que a minha hemoglobina tá quase para uma anemia. Então, por precaução, ela acabou me prescrevendo já uma suplementação de ferro. E o único ponto negativo é que demorou para ser atendido no hospital. Então, já percebi que no hospital os atendimentos costumam ser mais demorados, em média 45 minutos para ser atendida. E no postinho de saúde, basicamente na hora que você está agendada, é o horário que você vai começar a sua consulta. E achei a consulta do obstetra ok. A da matrona foi muito mais completa, sem vias de dúvidas. Eu acho que realmente é só uma questão de praxe, né? De olhar de olhar médico, porque talvez a enfermeira não possa prescrever algumas coisas, e aí isso fica por cargo do médico. Mas foi
quase a mesma consulta, só que uma vez realizada com a matrona e depois com o médico obstétrica no hospital. E esqueci de falar que com a consulta com a matrona, ela ainda me informou que existe grupo de gestante, que ela mesma faz, dá as aulas, acompanha o grupo. Então, eu, a partir do mês de setembro, eu vou começar a participar de 5 encontros com gestantes lá no postinho de saúde sobre o ensino perinatal. Então, vai ser todos os cuidados com bebê, para parto, puerpério. Então, vão ser no total 5 encontros que a gente vai fazer. E também vai ter um paritour. O paritour é um tour que é feito dentro do centro de parto no Hospital UCA, que é o hospital de referência aqui, né? E a gente vai fazer um paritour para conhecer a parte de maternidade e de centro obstétrico do hospital. Isso eu também achei muito legal, muito sensacional, essa questão do ensino e de você realmente acolher, tirar essas dúvidas, né, das gestantes, porque, por exemplo, eu sou nova aqui na cidade, eu nunca tinha entrado no hospital e eu não faço ideia de como que é essa área de maternidade. Então é bem legal você saber onde você vai ganhar seu bebê, por onde você tem que entrar numa emergência. Você acaba ficando mais tranquila, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o meu segundo trimestre aqui em Oviedo, na Espanha. E estamos entrando agora no terceiro trimestre. Atualmente estou com 30 semanas. Começo o meu countdown, uma semaninha a mais ou a menos para poder ver o nosso baby. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou se não, você pode me seguir lá no Instagram, que é o @GabiCosta_Europa. Segue lá, que vira e mexe eu tô postando novidades e curiosidades aqui da cidade, coisas do pré-natal, relacionado à maternidade e sobre o nosso processo aqui, tá bom? Então até a próxima. Um beijo.